Almada FM, a rádio do Concelho de Vieira do Minho. falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje pomos em destaque o Vieira Sport Clube, a mais representativa associação desportiva do Concelho, que caminha para os 54 anos da sua fundação. Como se sabe, disputou o campeonato Pro-Nacional, no seu palmarés tem um título de campeão da terceira divisão nacional, 4 títulos de campeão da Associação de Futebol de Braga e a consequente subida da divisão e a conquista de 6 taças e uma supertaça da Associação de Futebol de Braga. O ponto alto do clube aconteceu na época 2009-2010, quando a equipa participou pela primeira vez na história no campeonato da segunda divisão nacional. Na Taça de Portugal, o Vieira Sport Clube conseguiu, como maior proeza, chegar à quinta eliminatória na temporada 93-94. Na época 2009-2010, atingiu, como dissemos, o máximo do seu progresso competitivo desde a fundação. E recorda-se que o Vieira iniciou nos regionais em 1965 e atingiu o máximo, como dissemos, a segunda divisão nacional. Detém, por isso, o título da equipa com maior número de presenças consecutivas na terceira divisão nacional, ou seja, 16 épocas. Depois foi o movimento inverso, voltou ao escalão regional, revivando a discussão entre os adeptos sobre a necessidade de refletir quais os objetivos que o clube pode, racional e realisticamente ambicionar dentro das possibilidades de um concelho classificado como de baixa densidade, sem tecido empresarial que possa apoiar de forma desejada e com um número de associados limitado para as suas necessidades de financiamento e, dentro destes, um número considerável sem cotas em dia. O clube apenas tem tido garantias no orçamento municipal. Recorde-se ainda que, após 2 tentativas para encontrar solução diretiva, sem sucesso, no final da época 2015-2016, os associados nomearam uma comissão administrativa presidida por Pedro Araújo, que assumiu a gestão do clube com um elevado passivo, 200 mil euros, foram então referidos, com baixas receitas correntes de cotizações e patrocinadores, apesar de, em assembleia realizada em outubro deste ano, a Comissão Administrativa ter tornado pública a baixa do passivo ou dívida para 70 mil euros, em resultado do esforço assinalável para assegurar a sua viabilidade financeira e manter o prestígio do clube no lugar que merece. E neste quadro de dificuldades, a Comissão fez mais uma vez apelo aos associados, simpatizantes e amigos da necessidade de manter o indispensável apoio ao clube. Mas, apesar disso, mantém ainda em atividade as camadas mais jovens num esforço de promoção da prática do desporto de futebol e que envolve 200 crianças e jovens do concelho. Depois de uma época de muito bom nível, no Pro-Nacional em 2017-2018, o Vieira atualmente encontra-se no 14º lugar da tabela classificativa com 12 pontos, correspondendo a 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tendo marcado 8 golos e sofrido 14. E segundo os comentadores, alguns dos atletas estão em sobrerendimento, daí que a Comissão Administrativa tenha anunciado esta semana nova contratação, que aqui tentaremos também confirmar. Para falar do Vieira Sport Clube, da sua situação atual, das suas atividades, da época desportiva em curso e do futuro mais próximo, convidamos e temos em estúdio Pedro Araújo, Presidente da Comissão Administrativa, Augusto Vieira, Vice-Presidente, Pedro Silva, diretor desportivo, e o nosso colaborador, responsável da área do desporto, António Silva. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Pedro Araújo, volto à primeira pergunta que fizemos na última conversa que aqui tivemos. Não há demasiada dramatização à volta da situação de Vieira, uma vez que o retrato que fizeram relativamente às questões de gestão e à situação do clube, em termos financeiros, é bastante melhor do que aquela que receberam há 2 anos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Luís. Boa tarde, António Silva. Boa tarde também a quem nos ouve através da Rádio Alto Ave e, em particular, claro está, também dou sempre um especial ênfase aos imigrantes que têm muito carinho também pelo nosso Vieira Sport Clube. Relativamente àquela questão, e lembro perfeitamente dessa questão na altura, nós não estamos a dramatizar, e aliás os números falam por si. Nós na primeira época que tomamos posse dos destinos do Vieira, a receita efetivamente foi uma receita interessante,
ultrapassamos em termos de receita os 200 mil euros. O que é certo é que no ano seguinte baixou logo para 147 mil e uns trocos, e este ano a caminhar pelo caminho que estamos a percorrer será também inferior. Portanto, ou seja, se calhar muito por causa dessa ideia que o José Luís acabou de mencionar, que é o facto das pessoas pensarem que as coisas estão resolvidas. Não estão. É um erro pensar isso. Nós, efetivamente, estancamos a ferida e demos alguma saúde ao clube, e o clube, neste momento, consegue sobreviver, muito graças também ao empenho dos elementos da Comissão Administrativa, que de diversas formas conseguem manter o clube ativo neste momento. Agora, sem os sócios colaborarem, sem os sócios ajudarem, patrocinadores e por aí fora, efetivamente, é muito, muito complicado. Mas isso significa uma deficiente ou má resposta da comunidade, isto é, dos sócios, adeptos, simpatizantes, vieirenses em geral, e incluindo o pequeno comércio e a pequena indústria que temos aqui, ou significa dificuldades de comunicação da Comissão com a comunidade, digamos assim? Olha, eu costumo dizer de outra forma, e aliás acho que comungamos todos da mesma forma de pensar na Comissão Administrativa, que é sem sombra de dúvidas o seguinte: o Vieira é que se afastou ao longo dos anos das pessoas, e foram-se criando dos hábitos, sei lá, o facto, o domingo, por exemplo, o dia de ir à bola, deixou de ser o dia de ir à bola, passou a ser o dia de estar com a família, se calhar para este ou aquele aspecto, e claro, são outros hábitos que se vão criando. Agora, readquirir esses hábitos é um bocado complicado. Nós esta época já estamos a notar que já temos mais adeptos no estádio, embora agora nesta fase de interregno do campeonato aqui, quer dizer, passa a expressão do campeonato, na nossa casa, de quase mês e meio. Neste momento, claro que vamos ver como é que as coisas funcionam agora no próximo jogo com o Ninense. Mas o que é certo é que, efetivamente, este ano já se nota mais qualquer coisa. Agora, há um alinhamento da comunidade que não pode ser negado. Agora, há aqui também um fator também muito importante, que aí acho que é uma aposta que nós estamos a fazer e que daqui a poucos anos irá dar bastantes frutos, que é, sem sombra de dúvida, a aposta na formação. Repare, quando nós entramos, nós tínhamos 2 escalões com 35, 40 jogadores no máximo. Hoje temos cerca de 200 atletas a praticar futebol, temos os escalões todos, desde os petizes, traquinas, por aí fora, quer dizer, este é um trabalho de base, porque estes atletas são os futuros adeptos do clube, sentem a camisola como ninguém, sentem aquele símbolo ao peito, e estamos de certa forma também a trabalhar no sentido de o clube no futuro ter muitos mais adeptos, mas adeptos vigorosos, adeptos que sentem mesmo o amor ao clube. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Agora, todo o trabalho que foi feito, e aí eu culpo um bocadinho também, culpo a sociedade, mas culpo também quem tinha responsabilidades na altura, porque não é possível olhar durante 1, 2, 3, 4 anos para uma bancada, ver que os adeptos não estavam com o clube, ver que a sociedade que não estava com o clube e nada foi feito. Porque o mal é as pessoas se afastarem, porque depois readquirirem o hábito de se aproximarem do clube e tudo mais, é sempre muito mais complicado. Há uma conversa com tirando os grandes clubes, vamos ver uma coisa, é muito difícil, a não ser quando há aquele bairrismo, não é? E nós estamos a falar de um clube que temos a ver com um clube concelho, não com um clube de uma freguesia, é mais fácil haver aquele bairrismo. E isso será objeto de uma conversa em que intervirão também todos os outros clubes do concelho, mas não há adeptos do futebol em geral, que vão a outros campos no mesmo dia em que faço ideia, porque se estou no campo do Vieira não consigo ter essa noção. Aquilo que eu tenho noção é que efetivamente há pelo menos um clube a nível concelhio que nesta fase inicial está a congregar de facto esse bairrismo, não é? Tirando isso, nota-se se calhar mais um alinhamento, e daria uma outra conversa da própria sociedade com as diversas associações que tem. E isso deveria ser também de pensar um pouquinho nisso, a própria sociedade e as instituições responsáveis, que uma sociedade sem o associativismo, sem este voluntariado puro, porque isto sim é voluntariado puro, não é? Às vezes falamos do voluntariado, mas por trás desse voluntariado há sempre uma determinada compensação às vezes. Não, isto eu chamo isto mesmo voluntariado puro. Às vezes pago. Duro mesmo. Às vezes pago pelos voluntários. Às vezes pago pelos próprios voluntários. E isso as pessoas deviam pensar que sem estas associações, quem diz o futebol, diz as bandas filarmónicas, os ranchos e por aí fora, a sociedade perde a sua essência, a sua natureza, a sua identidade. Não é? Portanto, quando nós falamos de futebol, não devem pensar só, pronto, às vezes dizem sempre, não, e lá estão eles a pedir. Se nós estamos a pedir é porque efetivamente faz falta. Porque infelizmente os nossos apelos não têm dado grandes frutos. É impossível numa instituição desportiva, a maior instituição desportiva do concelho, é o clube amador com mais títulos da Associação de Futebol de Braga.
É um clube que vai a qualquer estádio, e aqui o António Silva está aqui que não me vai deixar mentir, também não usa mentira por base, mas que não vai deixar mentir, que vai ser a qualquer estádio, é o Vieira é o grande. Não é? Depois, quando vem ao nosso estádio, é que os cavalos, passa a expressão, acalmam, porque veem a nossa realidade, que é uma realidade totalmente distinta. Mas é um clube muito respeitado nos outros campos. E porquê? Porque tem um clube grande, um clube que sempre habituou os adeptos em geral a essa grandeza. Agora é questão de sempre. Essa grandeza nos resultados, que não está a corresponder neste princípio de campeonato, mas essa grandeza, essa fama, digamos, é suportável, é possível. Num conselho como o nosso. Essa fama deve-se perceber uma coisa, e ainda bem que me faz a questão, por acaso, a fazer questões pertinentes e questões que nós no nosso dia-a-dia vamos falando e queremos passar essa mensagem para o exterior. Falava-me naquela questão da equipa sénior que efetivamente não está. Mas temos que perceber uma coisa, o Vieira Sport Clube não é só a equipa sénior. O Vieira Sport Clube é muito mais do que a equipa sénior. O Vieira Sport Clube hoje é ter 200 meninos ali a praticar futebol, a tirá-los de maus vícios, a afastá-los de outro tipo de situações menos próprias, em que o Vieira Sport Clube está a substituir ao próprio Estado, não é? À própria sociedade. É o Vieira que está a fazer isso. E o Vieira está a fazer isso graças a quem? Não é só graças à Comissão Administrativa. É graças também a um número de voluntários que nós temos, treinadores, diretores, assessores e, enfim, um sem número de colaboradores que estão a trabalhar no clube de forma totalmente voluntária, desinteressada, digamos assim, sem qualquer tipo de remuneração ou compensação. E esse trabalho, penso eu que deveria ser mais respeitado pela própria sociedade. Nós estamos a fazer um trabalho valiosíssimo e que terá frutos no futuro, não só nos adeptos que eu falava, mas na formação dos jovens. Nós estamos a auxiliar, digamos assim, as famílias também a formar os homens de amanhã. Para vocês que andam diariamente com a gestão, neste caso, de um clube de futebol, no pensamento, esta situação não sofre, esta situação de adiamento das pessoas não sofre o efeito daquilo que nós vamos ver, vamos ouvindo e vamos vendo e vamos lendo da situação atual dos clubes da alta competição. É o Benfica, é o Porto, é o Sporting, é a confusão que se vê com alguns excessos na comunicação social, convenhamos, mas são realidades. A justiça está atrás do futebol, digamos. Não penso que entremos por aí, porque estamos a falar de um clube. Mas isso não tem, mas é para chegar a esta questão. Mas isso não tem efeito depois no olhamento das pessoas em relação ao clube. Não entro por aí, nem falo sequer nisso, não tem nada a ver com isso. Nós hoje, durante a semana, portanto, nos dias úteis, o Estádio Municipal tem uma atualização muito acima da média, são muitos miúdos diariamente, são dezenas e dezenas de miúdos que diariamente frequentam o Estádio Municipal. Portanto, o clube em si está a viver uma saúde em termos de movimento muito grande mesmo. O mal é que, efetivamente, as pessoas só notam a equipa sénior, só falam do Vieira como equipa sénior sempre. Se o estádio tem ou não tem gente na equipa sénior, mas esquecem-se que, por exemplo, nos jogos das camadas jovens, nós temos lá muita gente a ver os jogos da nossa formação. Portanto, quando eu quero falar, digamos, do Vieira, devemos pensar no Vieira em termos globais. E por falar em termos globais, não sei se vamos já falar... Mas não falta aí, então, volto a uma questão anterior, não falta aí comunicação. Isto é, o Vieira tem uma página... A nossa página oficial é seguida por milhares de seguidores. Nós, pontualmente, também vamos mandando os comunicados, umas notas, vamos falando e tudo mais. Só que tem que perceber uma coisa às pessoas, é que chega-se a um ponto, nós somos... trabalhar mais arduamente, mais diariamente, meio dúzia de pessoas, não é? Em termos administrativos, em termos de direção, chamamos assim, e também temos a nossa vida profissional, temos a nossa vida pessoal. E chega a um ponto que também não conseguimos fazer rigorosamente tudo. Era importante é que, por exemplo, com os dados que nós apresentamos em termos de contas, pegar nem diria um clube, diria mais uma associação do Conselho, pegar uma associação de um Conselho, sem saber quanto é que esta associação deve, tendo por base, única e exclusivamente, que não fossem apagados 50 anos de história, e em claro respeito por quem lá trabalhou ao longo de 50 anos, e todos nós temos um familiar direto, ou uma pessoa muito próxima que sempre lá trabalhou, ou até mesmo nós já trabalhamos, enfim, isso acho que seria uma falta de respeito da parte da sociedade deixar terminar uma associação deste género. Nós fizemos-lo. Qual foi o reconhecimento da sociedade? No primeiro ano, efetivamente, a sociedade civil, as empresas e por aí fora até colaboraram. Depois parece que se espalhou aqui um clima generalizado que estava tudo resolvido, nós temos tudo resolvido, eles agora resolvem tudo e as coisas estancaram. E não pode ser assim. Tirando a questão do apoio
que o município dá, e falando em números claros, para que as pessoas vejam o que é o Vieira Sport Clube e que depois não digam que o Vieira recebe muito ou que recebe pouco, mas quando falarem num café, numa conversa do dia-a-dia, que falem com dados concretos. Primeiro aspecto, o Vieira Sport Clube recebe mensalmente 8 mil euros do município, transferência direta do município, 8 mil euros. Quanto é que o Vieira Sport Clube gasta? Na última época, em média, por mês, gastou 15 mil euros. 15 mil euros, sendo que a maior fatia tem a ver com a formação. E perguntarão as pessoas, como é que se gasta com a formação? Se quiserem, temos aí os dados concretos, dá uma conversa muito longa, vamos falando, vamos vendo, e mais. E nós não pagamos a treinadores, colaboradores, nem nada. A dívida é uma despesa brutal. Mas apesar de tudo, os números que dão é que, apesar de tudo, conseguiram diminuir a dívida. E esse trabalho não merecia o reconhecimento da sociedade. Não para mim, mas para os meus colegas. Não merecia o reconhecimento da própria sociedade. Conseguimos, desde que estamos aqui a trabalhar, não geramos mais dívida, pusemos o clube com mais património, convém também frisar isso, quando entramos o clube não tinha uma única viatura, por exemplo, em seu nome, não tinha uma única viatura. Atenção, andavam 2 viaturas que estavam penhoradas, atenção, não eram sequer pertença do clube. Tivemos que pagar cerca de 7 mil e poucos euros de imediato se não vinhamos buscar as viaturas. Hoje são carrinhas de pertença do clube, temos mais duas, 3 viaturas, embora 2 delas, infelizmente, vão ter que ser abatidas por infelicidade nossa, avaria de facto, não justifica sequer a sua reparação. Conseguimos, efetivamente, em paralelo com tudo isso, passar de 35, 40 miúdos para 200 miúdos, dado uma dinâmica totalmente diferente ao clube, e ainda conseguimos baixar o passivo. Não somos nenhum heróis, não somos nada disso. O que é que nós queríamos? Não queríamos nenhum obrigado. Queríamos só para concluir. Queríamos que a sociedade se aproximasse mais do clube, da associação. E isso, Augusto, sem entrar no bolso de nenhum dos membros da Comissão Administrativa? Não. Tudo isso foi conseguido com o apoio das pessoas, empresas, associados, os associados que pagam, conseguiram mais associados a pagar cotas ou mantém-se? Não, conseguimos mais, embora poucos, não é? Mas mais um bocadinho que eu tinha que. Quando nós pegamos no clube, praticamente os sócios quase nenhum pagava. Meia dúzia só que pagavam. E assim, também convém frisar que o abatimento da dívida não quer dizer que fosse tudo pago na totalidade, foi negociado. É lógico, sim, isto foi referido aqui mais que uma vez, que houve uma parte foi a renegociação de dívida. Exatamente, e também uma coisa que também convém ver é que nós soubemos diminuir as despesas. Está a perceber, portanto? Sim, a gestão hoje é extremamente rigorosa. 1 cêntimo é 1 cêntimo e é assim que nós trabalhamos. Se qualquer um de nós quiser ir ao bar do clube, todos nós pagamos. E porquê que na última Assembleia... Tudo é dito, tudo é feito ali ao mais rigoroso. E porquê que na última Assembleia se mantém como Comissão Administrativa e não uma coisa muito simples. Enquanto as contas não ficarem extremamente claras relativamente a dívidas a determinados criadores, nós entendemos que não é seguro fazermos isso. Bom, por trás daquilo que é a prática do clube estão pessoas como o Pedro Araújo já referiu, estão, além das caras visíveis dos membros da Comissão Administrativa, estão pessoas como o Pedro Silva, que já foi atleta do clube. É chamada mística. Recentemente dedicava-se muito, e não sei se ainda se dedica, à festa da sua freguesia, que é a festa da Santana, e volta para o futebol. Isto porquê, Pedro Silva? Boa tarde a todos, um abraço também para os nossos imigrantes e para todos os vieirenses. Ainda bem que fez essa pergunta. O Vieira faz 12 festas todos os fins de semana. Portanto, tendo os miúdos a jogar, o movimento que faz são 12 festas. Portanto, o Vieira faz 12 festas todas as semanas. Portanto, é um bocado dentro desse espírito que também nós estamos cá. Bem, eu estive realmente afastado do clube bastante tempo. Fruto de umas tricanicas, que se costuma dizer, mas tendo... Normalmente são pequenas coisas. Sim, pequenas coisas que se tornaram grandes. Mas fruto da existência daqui do Augusto Vieira, e eu vendo aquilo que tenho visto e aquilo que as pessoas efetivamente têm trabalhado e dedicado do seu tempo e da realidade das coisas, da organização de planeamento, acedia também a fazer parte deste projeto. A par disso, na situação desportiva, o Vieira mudou um bocado o paradigma e veio um bocado mais para os meus tempos de jogador da bola, em que
tínhamos 12, 15 jogadores que eram da terra. Neste momento estamos a chegar lá, jogando, alguns jogando bastante, outros jogando menos, mas estamos a chegar lá. E esse é o paradigma do que o clube tem que enfrentar, e é aquilo que o Pedro há um bocado estava a dizer muito bem. A formação não é só para formar jogadores, homens, mas acima de tudo também, se no meio de 200 tirarmos 4 ou 5 e conseguimos injetá-los nos séniores, damos outra mística ao clube, como está a dizer o António. O projeto é fazer do Vieira uma equipa de vieirenses? O projeto é fazer do Vieira uma equipa de vieirenses, e mesmo aqueles que venham de fora tornarem-se vieirenses também. Porque isso são coisas que funcionam, e o António também estava lá ao mesmo tempo que eu. Ainda hoje temos grandes amigos, certo? Que jogaram a bola, que vieram para o Vieira jogar a bola e que são vieirenses, tão vieirenses como alguns vieirenses. Isso percebe-se pelo convívio anual que vai pelos vários convívios anuais que vai tendo. Mas como é que um veterano, que é aquilo que o Pedro Silva é em termos de atleta do Vieira e pessoa ligada ao Vieira, como é que vê a situação atual do clube? A situação atual do clube é, sem dúvida, aquilo que tem sido feito em termos de organização, planeamento, gestão, era aquilo que devia ter sido feito já há uma série de anos atrás, e que só que tem sido acontecido e efetuado agora. Isso é fruto de muito trabalho, de muita organização, de muito planeamento, e é fruto de muito esforço, roubando tempo às famílias, roubando tempo aos filhos, e isso às vezes é... Mas é isso voluntariado, não é? Mas é isso voluntariado. Sim, mas voluntariado, dá um bocado quando o José Luís começou por fazer uma festa. Uma festa faz-se com o intuito de uma data num ano, certo? E volto a dizer outra vez, o Vieira faz 10 festas por fim de semana. 10 festas. Portanto, o Vieira tem traquinas, iniciados, juvenis, certo? Não é uma festa, são 10 festas todos os fins de semana. Isso torna um desgaste muito grande para as pessoas que acompanham o clube, e que movimentam os pais, os tios, os avós, que movimentam essa série de gente toda. Portanto, uma festa é um dia, certo? Ou 3 dias, certo? O Vieira faz 10 festas todos os fins de semana, portanto, são 300 e tal festas ou 400 e tal festas num ano. Isso torna um desgaste muito grande, e é preciso ter, para isso é preciso ter aquilo que se chama, como que se compra os melões. Mas quando o Pedro Silva defendia a baliza do Vieira, eu que também frequentava às vezes o campo do Vieira, especialmente, eu via mais gente. Não sei a gente que está agora, mas acreditando e considerando a imagem que nos foi dada aqui, está aqui um desafio que foi criado. É mais uma das pessoas que podia regressar também ao estádio. Acontece que o bairrismo parece que há menos gente a acompanhar. Sim, o clube tratou muito mal muita gente. O clube tratou muito mal muita gente. E isso nota-se no alinhamento das pessoas, mesmo em termos de contribuição monetária, mesmo em termos de pagamento de cotas. O clube tratou, e os sócios também têm culpa, porque os sócios, ao ver que as coisas não estavam a ser feitas como deveriam ter sido feitas, deveriam, no local próprio, ter agido em conformidade com as coisas. Não é? Aliaram-se, certo? E depois o que é que acontece? Porque normalmente, quer dizer, qualquer pessoa de bem que gosta de ver uma casa arrumada, gosta de ver as coisas. Agora, o Vieira andava nas bocas da amargura, que não pagava aos jogadores, mandavam subir jogadores e depois não se lhe pagava, não se pagava as seguranças sociais, quer dizer, qualquer sócio também se desvia um bocado, certo, de ver a situação complicada em que o clube está e que então, as pessoas os tornam. Ou então, nesses momentos, aproxima-se mais. Aí está também uma das coisas. O fez um bocado uma pergunta ao Pedro, e o Pedro esqueceu-se de dizer, não é só enquanto esta comissão administrativa ainda não se tornou direção, não só por causa da situação de algumas situações, empresas e débitos, mas também só porque aquilo que está afirmado entre nós, membros da comissão administrativa, é que quando Vieira estiver a zero, vai haver uma mudança de estatutos. Tem que ser criada uma mudança de estatutos, que é quem entra a zero
Quem entra a zero, quem sair tem que sair a zero. Já ficou na última Assembleia. E quem assumir as dívidas, que as pague. Não é fazer as dívidas depois que vier que fecha a porta. Bom, isso poderá ser acabar com o voluntariado também. Não é acabar com o voluntariado. É responsabilizar as pessoas. Porque há muitas variáveis ao longo de um. José Luís, eu não posso ir fazer uma compra de uma coisa qualquer, que ainda disse esta semana 2 ou 3 vezes, até da contratação do jogador. Eu não posso ir comprar uma coisa com 100 euros no bolso e mandar vir uma coisa de 300. Certo? Portanto, só tenho 100 euros. A menos que tenha previsão de receitas garantidas. Mas o problema é que previsões é sempre só no final do jogo, como dizia o outro. Portanto, as previsões às vezes, só no fim do jogo. As previsões depois tornam-se um bocado mais esclarecidas. António Silva, quem acompanha o Vieira como acompanha o Departamento de Desporto da Rádio Alto Ave, que visão tem desta situação em que o clube está? No campo desportivo, o que vocês vão dizendo é que alguma coisa está a correr mal ali. Já vamos à questão futebolística. Antes de mais, boa tarde. Cumprimento de uma forma especial o painel aqui hoje na mesa e agradeço também, enquanto vieirense, o trabalho desenvolvido. Eu penso que, e começando já por aqui, há pouco o Pedro falava num reconhecimento das pessoas. Eu tenho toda a certeza que há reconhecimento de muitas pessoas em relação ao trabalho que está a ser desenvolvido por esta Comissão Administrativa. E pegando um pouco naquilo que foi o passado recente e aquilo que é o presente hoje, está à vista aquilo que tem sido o desempenho de um trabalho voluntário como é o vosso. E por isso também, como responsável da área desportiva aqui na Antena da Alto Ave FM, presto já esse reconhecimento em nome de todos aqueles que trabalham nesta casa. Depois dizer o seguinte: em relação àquilo que é o Vieira Sport Clube atual e entrando naquilo que é o capítulo futebolístico, que é esse que eu represento aqui, não poderei falar de outro tipo de situações que são vividas pelo clube diariamente. Isso é da responsabilidade dos elementos da Comissão Administrativa. O Vieira hoje é, para mim, o Vieira da última temporada, com resultados menos positivos. E se olharmos hoje aquilo que são estas 11 jornadas, o Vieira já perdeu mais vezes nestas 11 jornadas que na última época toda, não é? E como é que se explica isso? Explica-se aquilo que nós temos vindo a dizer. Nós, em primeiro lugar, e quem nos conhece sabe, e a Comissão Administrativa sabe que nós não somos de pano leve naquilo que é a avaliação porque cada jogo tem uma história. E hoje o Pedro pode jogar muito bem, mas amanhã eu posso dizer que o Pedro foi -1. E o Pedro não pode ficar com a cabeça ali melindrada sobre essas situações. O grande problema do Vieira este ano não é aquilo que eu digo qualidade de equipa. O Vieira tem, nesta altura, na minha opinião, porque tem o mesmo treinador, e pelo aquilo que eu sei, é um treinador dedicado, e até mais que isso, é um treinador em que os jovens, falou-se muito aqui de formação, que tem uma porta aberta, é um treinador que abre uma porta a qualquer jovem, não tem qualquer tipo de problema. Aliás, o João Castro, se não estou em erro, ainda é júnior, jogou a titular em Esposende, como lateral direito, é um central. Portanto, há um acreditar da equipa técnica naquilo que é o trabalho desenvolvido também na formação do clube. Mas aí também deve estar, deve dar atenção a isso, até para estimular os mais jovens. O que me parece a mim é que o grupo de trabalho, e são algumas pedras muito influentes naquilo que é o futebol do Vieira Sport Clube ao domingo, estão de facto em sobrerendimento. Não estão ao cansaço. Os trabalhos da seleção, Miguel Paredes reportou-se muitas vezes a esse aspecto, o desgaste que foi criado em alguns atletas que são fundamentais. Recordamos o trabalho da seleção da região, de Braga, exatamente, que participou recentemente na Taça das Regiões. E o Vieira teve sempre atletas, teve sempre 4 ou 5 atletas. E trabalhar na seleção e não trabalhar com o próprio grupo e depois jogar ao fim de semana é diferente, porque os treinadores gostam de preparar muito bem os seus jogos para o fim de semana. E por vezes não houve essa possibilidade. O que me parece a mim é que, de facto, o Vieira é o mesmo Vieira do ano passado, e se olhar aquilo que foi o 11 do Vieira da última temporada, eu tiro o Agostinho, mas encaixo o Bruno Rocha. Não é? Portanto, e aumento compensou a saída.
Claramente são jogadores com características diferentes, é certo, mas são jogadores também que fazem muito bem aquele papel de posição 6. O grande problema do Vieira nesta altura é o subrendimento, e eu não tenho qualquer tipo de... Mas subrendimento explicado só pela jogadores. participação... Não, os jogadores são nucleares naquilo que é a manobra do Vieira Sport Clube em termos daquilo que é o seu futebol ao fim de semana. Nani não está bem, Luca não está bem, enfim, há ali jogadores que... O próprio Lamela não está bem, que é um lateral direito. São jogadores muito importantes que, nas suas condições normais, o Vieira tem, de facto, outras possibilidades de vencer em qualquer campo. Portanto, para mim, este mau momento de resultados é um mau momento de resultados que eu acredito que vai ser ultrapassado, e já a partir de domingo. Não tenho dúvidas que o Vieira vai voltar às vitórias já no domingo. Por aquilo que eu conheço, uma equipa e outra. Penso que o Vieira, a jogar em casa, tem mais possibilidades de estar perto da vitória. Mas já o teve antes, noutras circunstâncias. Já vos ouvi dizer o mesmo. Certo, mas há uma coisa... É uma questão de fé? Não é uma questão de fé, é uma questão daquilo que... Eu vejo o Vieira quer em casa, quer fora. Eu acompanho o Vieira quer em casa, quer fora. Eu sei perfeitamente o que é o valor da formação do Vieira Sport Clube, da equipa sénior do Vieira Sport Clube, e sei também qual é o valor do adversário. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida, e se os jogadores estiverem próximos daquilo que é de facto o seu real valor, o Vieira ganha em casa e ganha fora. Eu não estou a dizer isto por ser vieirense. Eu sou muito realista nas coisas, sou às vezes muito crítico também em relação àquilo que é a produção de cada jogador em cada jogo, porque para mim um jogo de futebol é um momento. Aquele momento é perfeitamente o mau momento de hoje é perfeitamente ultrapassável. No domingo seguinte, o mesmo ou os mesmos jogadores podem ser os melhores em campo. Portanto, eu acredito que este mau momento... A força está lá? Claro, não é só força, é força e qualidade, que é importante aliar estas duas coisas, porque o Vieira tem de facto... E não é por acaso que o Vieira levou Luca, levou Bruno Rocha, levou o Gil à seleção, não é? São 3 jogadores do Vieira a representar uma seleção, são os melhores que lá estão. E ficaram de fora outros. Ricardo Cruz, que o ano passado fez parte da seleção. Lamela, que poderia perfeitamente ser integrado na mesma seleção. Portanto, os valores estão cá, a qualidade está cá. O sobrerendimento de alguns jogadores tem, de facto, marcado esta parte mais negativa do Vieira Sport Clube ao nível dos resultados. Deixa-me, entretanto, dizer que o Pedro Silva, por compromissos pessoais, teve de sair, mas tivemos a possibilidade ainda de ter, e temos até ao final da conversa, do tesoureiro da Comissão Administrativa, José Antunes, a quem cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. O Vieira, para esta Comissão Administrativa, está, na sua opinião, e não ouviu o que qualquer um dos outros disse, está, na sua opinião, em que momento? O Vieira neste conseguiu baixar a dívida? Conseguiu baixar a dívida, consideravelmente. Não sei se já foi aqui falado, mas consideravelmente. O objetivo é continuar a reduzir a dívida. Sabemos que não é um processo fácil. Falou-se aqui em mudar estatutos, e quem vier a seguir terá de entrar com saldo zero e sair com zero. Esse aspecto foi focado na última Assembleia Geral, foi falado e já é uma ideia que já vem de algum tempo, que no futuro as direções do Vieira não tenham a possibilidade de gastar mais do que aquilo que realmente ganham. Porque o que se passou essa terá sido uma receita para o sucesso a que conseguiram. Deixe-me só acabar o raciocínio. Uma das coisas, o que aconteceu no passado foi precisamente isso, gastar mais do que aquilo que se tinha, mais do que se tinha de receita. Se no futuro nós conseguirmos, numa próxima Assembleia Geral, alterar os estatutos em função dessa razão, não é, digamos assim, será importante, porque se calhar no futuro o Vieira terá mais estabilidade, não é? E sabendo de antemão as próximas direções que não podem gastar mais do que vão receber, não é? Mas uma questão que já puxa ao Pedro Araújo, e o Vieira está dentro daquilo que é a sua escala, a escala correspondente ao Conselho, às suas capacidades económicas.
Sim, o Vieira está dentro daquilo que é as suas capacidades económicas, dentro da sua escala, está. Se me perguntar se pode considerar andar um bocadinho mais, poderá ser. O ano passado houve quem sonhasse. Houve quem sonhasse, não é? Todos nós sonhamos, infelizmente não se concretizou, que era uma alegria, mas poderá, mediante determinados fatores, subir um patamar, mas neste momento isso não se coloca. Neste momento o Vieira é realista, a Comissão é realista, e neste momento o que nós temos será mais ou menos suficiente para as nossas aspirações, embora continuamos a dizer que é preciso continuar a ter a ajuda de todos os vieirenses, continuar a ter a ajuda de patrocinadores, que o que se verificou foi que na época houve uma grande ajuda, não é? As pessoas ajudaram porque verificaram que o clube realmente precisava de ajuda. Na segunda época já não foi tanto assim, já diminuiu consideravelmente, e por consequência nós também sentimos que em determinadas alturas não é aquilo que nós pensávamos conseguir, acabamos por não conseguir, e verifica-se também no relatório de contas que no segundo ano aquilo que conseguimos reduzir de dívida já foi muito, mas muito inferior em relação ao primeiro ano, e neste terceiro ano de Comissão Administrativa a intenção é continuar a reduzir a dívida, não é? Mas se nós reduzirmos a dívida, esse dinheiro faz-nos falta para outras coisas, não é? Por isso continuamos a apelar para a ajuda das pessoas, e o que se tem feito. Mas o afastamento, particularmente de patrocinadores, deve-se a dificuldades das empresas locais, ou deve-se a essa ideia, como disse, que no primeiro ano apoiaram bem, no segundo ano, porque as coisas melhoraram, já apoiaram menos? Penso que isto... E o apoio, o que vocês dizem, o que é realista dizer, o apoio é sempre necessário. O apoio é sempre necessário. Eu penso que não há aquela intenção das pessoas não apoiar. O que há diversos fatores que se conjugam, não é? Ou seja, as empresas não estão assim tão bem, não é? Existe se calhar alguma dificuldade na maior parte das empresas, não é? E quando se trata de apoiar, se calhar não tem tantas possibilidades de apoiar como tinha no passado. Isto se calhar também conjugou-se quando tivemos no primeiro mandato, não é? No primeiro ano de Comissão Administrativa, estávamos a sair da crise, e realmente ali se calhar conjugou-se tudo e conseguimos todos juntos conseguimos fazer mais do que aquilo que se calhar até pensávamos que fosse possível, e que é uma realidade. Depois, já à medida que o tempo passa, as pessoas também começam a pensar que isto já está resolvido, também passa um bocadinho por aí, as pessoas começam a pensar isto já está resolvido, e então já não é necessária tanta ajuda, não é? E daí que no segundo ano já não conseguimos reduzir a dívida tanto quanto pensávamos. E pronto, isto é um processo. Mas a ideia de facto esta é chegar à estaca zero. A ideia será chegar à estaca zero, embora seja um objetivo. Temos 5 minutos para concluir. Gostava de falar aqui sobre algumas coisas. Temos 5 minutos para concluir o nosso tempo. E no seguimento também daquilo que o Zé António estava a dizer, se me permite, que é rápido. Mas fica a questão no ar, e com uma perspectiva, o próximo futuro do clube, isto é, a época. Pronto, relativamente à época, a época vai continuar a ser, em termos financeiros, de muito rigor. Em termos desportivos, a continuação da aposta na formação. Relativamente à equipa sénior, que até passamos aqui grande parte do tempo também a falar da equipa sénior, porque é aquilo que mais interessa ao comum cidadão, ao sócio em geral. As situações são resolvidas internamente. Como deram conta, até nisso, penso que estivemos bem, porque estamos a resolver a questão internamente, sem grande alarido, desculpem a expressão, mas com muita tranquilidade, com muita aposta, sem nenhuma atitude populista, digamos assim. A equipa já deu uma resposta em Brito, uma resposta diferente, e tenho a certeza que vai dar uma resposta muito diferente agora também em Nina. Agora é importante, para estar a tal questão, que os sócios também estejam connosco, e que quando se desloquem ao estádio, que à mínima falha não comecem logo a
a berrar, não é? Não tem sido esse o Não problema tem do sido, Vieira mas é Sport muito Clube, importante felizmente. que neste momento, efetivamente, quem vem tanta derrota está frágil, não é? É lógico, e é preciso muito apoio. Aquilo que eu queria falar era o seguinte, relativamente aos sócios e aquela questão de pagar cotas e não pagar cotas. Muitas vezes deparamos com aquele problema de vocês não vêm cá receber cotas, vocês A questão não, da vocês não vêm transferência cá, bancária já não se vêm- pôs, já foi estudado? Já se pôs, já foi estudado, mas efetivamente também não é por aí que temos a solução. Porquê? Primeiro porque a base de dados que nós temos, nós só conseguimos atualizar a base de dados de determinados sócios, mas são os sócios que estão a pagar. Ou seja, nós com estamos à vontade, certo? Agora, aqueles sócios que já não pagam há algum tempo e que nós muitas vezes a base de dados tem, por exemplo, Joaquim não sei o quê, Vila, por exemplo. Não tem mais nada, não tem muita informação complementar, é mais difícil. Agora, mas há aqui uma coisa que eu queria dizer que é o seguinte. Todos nós somos sócios do clube, com cotas em dia e por aí fora. Todos nós estamos em pé de igualdade. Ou seja, a obrigação que eu tenho de pagar cotas é a mesma que o José Luís, por exemplo. Ou seja, porque carga d'água, se estamos os dois no mesmo patamar de igualdade, porque é que eu tenho que me deslocar à sua casa para receber as cotas? Porque é que o Sr. José Luís, no caso estou a falar de si, para dar o exemplo, não pode fazer o favor de se deslocar junto de um de nós ou até ao estádio municipal para pagar as cotas? Porque é que nós, além de darmos o nosso tempo, não é? Ainda vamos ter que ir deslocar-nos nós ao sócio. Porque é que o sócio também não nos dá assim um pequeno agradecimento? Eu sei que ao longo dos anos foram se habituando Claro, e não há a ter voluntários, alguém... não há voluntários para cobrar. Porque de antes havia efetivamente Como em gente tempos boa, havia gente pessoas. muito boa e que ajudou muito o clube e que fazia isso de boa vontade. Hoje não temos. Hoje estamos fartos de procurar, de convidar e por aí fora e não temos essa facilidade. Outra coisa que é muito importante também, que é o ponto de situação que foi colocado também ali, José, e que eu gostava de complementar, que é o que é o Vieira e o que poderá vir ser o Vieira. O Vieira, neste momento, da forma que está a trabalhar, e não em termos de desportivos da equipa sénior, porque isso nós construímos sempre uma equipa digna para honrar os pergaminhos do clube e para honrar o conselho em que nós estamos. Isso está fora de questão. Essas coisas correm melhor ou pior, isso não depende de nós damos todas as condições. Pagamos a tempo e horas, criamos uma equipa competitiva. Agora é preciso ter aqui noção de dois aspectos distintos. Primeiro, a nível de orçamento, o orçamento do Vieira Sport Clube é dos mais baixos da nossa divisão, é dos mais baixos da nossa divisão. No valor global são os tais 15 mil mês, portanto, mas isso engloba a formação e tudo. Não vamos estar aqui a particularizar quanto é que se gasta na equipa sénior ou na formação. Relativamente à formação em si, da maneira que nós temos a adesão, esta adesão tão grande que estamos a ter, esta aposta que nós fizemos na formação, e aí tem que se dar o mérito a quem tem, aqui o Augusto Vieira tem tido um papel fundamental nisso. Temos que dizer claramente, o Vieira ou dá o passo em frente, quem diz 2 diz 3 minutos, ou dá o passo em frente, ou então vai acabar por estagnar. E nisso aí já não passa por nós. Aí já não passa por nós, Comissão Administrativa. Passa por, efetivamente, a própria sociedade e as instâncias responsáveis darem uma outra realidade, outras condições ao Estádio Municipal de Vieira do Minho, que, infelizmente, por diversos motivos, por uma falta de investimento nos últimos 20, 25 anos, quer dizer, efetivamente, neste momento não oferece capacidade, não é, de dar continuidade ao nosso trabalho, às nossas condições. Só para ter aqui uma ideia, e mais uma vez me socorro um pouco também aqui do António, neste sentido. O António corre os estádios por aí fora e vemos que neste momento, infelizmente, digo isto com tristeza, o Estádio Municipal de Vieira do Minho deve ser dos piores. É dos mais pobres, vamos lá dizer dos assim. piores em termos de condições. Então, um espaço de facto bastante degradado. E o diálogo com a Câmara não leva a nada. O diálogo com a Câmara não leva a nada. Já vou concluir. Mas mais que a degradação é a falta de condições em número de balneários e por aí fora. Portanto, há de facto uma... E o diálogo com o município não leva a nada. Ainda esta semana tivemos uma reunião com o município de Vieira do Minho, nomeadamente com o Sr. Presidente do município de Vieira do Minho, foram transmitidas estas situações, estas preocupações, e o Sr. Presidente está consciente delas e terá, certamente, que se puder dar uma solução, certamente a dará. Mas o que é certo é que neste momento... Mecenato para isso não é uma solução, mas isso também já não nos compete a nós. Só para lhe dar uma ideia, o estádio municipal chega a estar dividido em 4 ou 5 partes, só para treinar a formação. Uma equipa de júniores ou juvenis já necessitaria treinar no campo todo, ou pelo menos em meio campo, com outro tipo de condições, mas não o estão a fazer neste momento. Neste momento, a dinâmica que nós imprimimos no clube ultrapassou largamente a resposta que as próprias instalações nos estão a dar e estão a fornecer. E isto é uma preocupação que os pais, os treinadores e os colaboradores nos têm manifestado a nós diariamente.
os pais e em particular os treinadores, que nós temos que arranjar mais, vocês têm que arranjar isto, arranjar aquilo. E nós, da nossa parte, aquilo que podemos fazer é estar a reunir constantemente com o município de Vieira do Minho, tentando sensibilizar para essa questão, compreendendo perfeitamente a realidade do Conselho e as dificuldades que tem, mas da nossa parte também temos que fazer, temos que transmitir essas dificuldades que temos e dizer que um dos cartões de visita, da mesma forma que um cartão de visita é, por exemplo, a rotunda à entrada da vila tem que ser, como todos nós dizemos, tem que ser uma rotunda bonita, não sei o que mais. Mas o Estádio Municipal recebe, aos fins de semana, diversas equipas de diversos concelhos. E esse sim também é o cartão de visita do Conselho de Vieira do Minho. E também tem que haver um bocado ali de preocupação. Também é uma situação para refletir. Sala, deve ser uma sala arrumada. Também deve ser uma sala mais arrumada, dentro do possível, claro. Augusto, é para cansar? Pergunto, é para cansar ou vocês acreditam que o projeto em que pegaram chega ao fim, pelo menos nesta época, com aquilo que vocês pensavam no princípio? Sim, nós temos a ambição de levar o projeto até ao fim. Vou ser sincero, já durante estas 2 últimas semanas que nos sentimos bastante amargurados e talvez também já assim a pensar um bocadinho que não vale a pena. Mas vale. Só que chega-se lá abaixo, vê-se aqueles jovens, porque assim, eu posso dizer, e até já transmiti várias vezes aqui aos meus colegas, os jovens têm um reconhecimento mais válido pelo nosso esforço do que propriamente os próprios pais ou a própria sociedade. E isso é que nos faz trabalhar mais e que nos prende. Está a entender? É o chamado fator de motivação, não é? Exatamente. Mas que às vezes é um bocadinho difícil. Porque nós temos vários aspectos em que o reconhecimento dos miúdos é espetacular. E nós pensamos assim, vamos abandoná-los. Mas acredita. É difícil. Se não fosse por eles, dizer, aqui o Pedro chegou à nossa beira e disse, eu desisto. Perde vários fatores, está a perceber? É o desgaste também. Exatamente. O projeto continua e com, apesar de vez em quando, alguns abalos, com o otimismo necessário para o levar até ao fim. O projeto continua, não é? Apesar de haver alguns abalos, como bem disse, e como já foi aqui manifestado pelo Augusto Vieira, nós temos sempre a ambição, o querer, a força, não é? De levar isto até ao fim, porque somos pessoas que, quando pegamos numa coisa, não deixamos as coisas pelo meio, não é? Temos, todos os que fazem da Comissão Administrativa, não é? Na sua grande maioria, são pessoas que, quando pegam, gostam de levar as coisas até ao fim. Portanto, o projeto é para levar com mais dificuldade ou menor dificuldade. Agora, já sabemos que isto não é fácil, não é? As 2 últimas semanas demonstraram isso mesmo. Com certeza no futuro vai haver outras dificuldades, com toda a certeza, não é? E se assim não for, se nós não tivéssemos uma atitude proativa e um pensamento positivo, então nem valia a pena começar a época. E é isto, António, para terminar, já estamos no tempo complementar, okay. Estamos quase só mesmo para terminar e também reforçar aquilo que é a ideia e o desejo desta Comissão Administrativa, que tudo tem feito para que o clube continue a ser o Vieira dos bons velhos tempos. Portanto, é importante dizer isto para terminar também esta conversa. No meio da dificuldade que Vieira tem ao nível de resultados, e é a parte que me toca, é bom que as pessoas tenham em conta de que é nestes momentos menos bons que toda a gente precisa de toda a gente. Portanto, os jogadores precisam do carinho dos adeptos e no domingo é importante a presença de todos eles. E assim concluímos. Agradeço a presença do Pedro Araújo, também do José Vieira, do Pedro Silva, que teve, como dissemos, de sair um pouco mais cedo, também do José Antunes, que fez o esforço de ainda poder participar nesta conversa, do António Silva também, pelo esforço que fez, porque também tem que trabalhar, apesar de ser a sua obrigação, mas... Deixa-me só dar uma nota muito importante, agradecer, mas isso já estamos além do pito agradecer, porque é justo, agradecer à Rádio Alto Ave todo o apoio que nos tem dado. Têm sido incansáveis, e quando eu digo incansáveis, em extra funções, extra obrigação. Se o Vieira é do Conselho, a rádio também é, e portanto, e pela importância, inclusivamente pela importância da instituição, Vieira Sport Clube, o relevo que se lhe dá não é excesso nunca. Agradeço mais uma vez a vossa presença, assim que nos escutou, onde quer que o tenha feito, continuo com um bom fim de semana. Hoje falamos do Vieira Sport Clube, da sua situação atual. O melhor é ver no campo como as coisas vão correndo. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.
Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Altuave FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.